Olá! Essa foi a interpretação e tradução do poema As Borboletas, de Vinícius de Moraes. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse autor. Vinícius de Moraes nasceu no dia 19 de outubro de 1913, na cidade do Rio de Janeiro. Seu nome inteiro é Marcos Vinícius Melo de Moraes. Sua mãe era uma pianista e seu pai um poeta. Vinícius de Moraes, ele iniciou seus estudos no colégio jesuíta e também desenvolveu suas habilidades musicais no coral da igreja desse colégio, né? Vinícius de Moraes é um artista completo. Ele escreveu poemas, poesias, músicas, peças teatrais, roteiros cinematográficos. Ele foi diplomata, jornalista, estudou direito e foi estudar literatura inglesa fora em Londres. Vinícius de Moraes faleceu no dia 9 de julho de 1980, com 66 anos de idade, no Rio de Janeiro. Vinícius foi um importante representante da segunda geração do modernismo aqui no Brasil, lado a lado de nomes importantíssimos como Cecília Meirelles, Mário Quintana e Carlos Drummond de Andrade. Embora o Vinícius de Moraes tenha, né, exercido diversas funções, né, nas suas diversas carreiras que ele teve, ele sempre costumava dizer que a poesia era a sua primeira e maior vocação. Ele até foi apelidado como o Poetinha pelo seu amigo Tom Jobim. Vinícius de Moraes teve 5 filhos, sendo 4 mulheres e um homem. As mulheres foram Maria, Susana, Georgiana e Luciana. E o seu filho, homem, foi o Pedro. Eles foram os principais responsáveis pela aproximação de Vinícius de Moraes ao público infantil. Foi daí que ele buscou as inspirações, porque quando eles eram meninos, né, o Vinícius de Moraes escrevia histórias, né, para eles e contava histórias e tal. E foi daí que ele foi escrevendo suas obras infantis. E fruto dessa aproximação ao público infantil, Vinícius de Moraes deu vida à sua primeira obra infantil, que foi A Arca de Noé. E nesse livro contém vários poemas sobre bichinhos. E nesse livro que contém o poema As Borboletas, que foi o poema no qual nós escolhemos trabalhar. E por que nós escolhemos trabalhar justo um poema da literatura infantil e do Vinícius de Moraes? Esse poema, As Borboletas, é um poema que ele não há muitos conectivos, preposição, nem explora tempos verbais distintos, o que facilita a interpretação para a comunidade surda. A interpretação da comunidade surda é um pouquinho mais limitada, dada, claro, as percepções sensoriais que também são limitadas, porque tem a ausência, né, da audição. E também porque nas libras não existem todas as classes gramaticais, não existem sinais para preposições, por exemplo, para alguns pronomes. Então, fica muito mais fácil a gente, na hora de escolher um poema para ser trabalhado em sala de aula, tendo um aluno surdo, escolhermos um poema com o mínimo possível de preposições, de conectivos, de classes gramaticais que nós sabemos que, infelizmente, não existem na comunidade surda. Aliás, não existem libras, né? Então, a linguagem oral, a linguagem nossa falada, que é a que eu estou utilizando, ela abre um campo de interpretação, porque ela é descritiva, ela tem muitos detalhes, então facilita para o ouvinte para ele abrir um campo de interpretação, né? Para ele entender certinho, porque eu descrevo certinho, né, como que é, e o campo interpretativo é bem maior também, dada a nossa extensão aí do, dos nossos campos sensoriais, né?
E na linguagem, né, de Libras, na hora de interpretar um poema, é diferente a tradução, porque nós temos que realmente interpretar, que encenar, que realmente fazer um trabalho teatral com os poemas. E nessa, né, de interpretar, de realmente encenar os poemas, é muito mais fácil para um surdo, para ele entender certinho como que é. O poema, ele é praticamente encenado, ele fica, de certa forma, mais explícito, mais concreto. Por isso que tem alguns poemas que a gente compara o poema na sua forma oral e o poema na tradução, em Libras, né, de um intérprete, a gente vê que no poema, né, foram ditas duas, três, quatro frases e o intérprete foi e interpretou com dois, três sinais diferentes e acabou. Por quê? Porque o intérprete ele tem que realmente, né, meio que encenar o que aconteceu no poema. Então, conforme o poema vai é, descrevendo alguma coisa e tal, às vezes uma oração longa para que pode ser resumida um pouquinho para melhorar a interpretação, esse é o trabalho de um intérprete de Libras. Ele tem que ouvir, interpretar aquela situação e resumir o máximo possível para conseguir transmitir de uma forma mais sucinta possível para que realmente facilite a interpretação do, do, né, do aluno surdo ou do dependente se for aluno ou se for o telespectador surdo. Né? É importante dizer também que Libras não se limita apenas a sinais com as mãos. A linguagem de Libras ela também exige linguagem corporal e expressões faciais também. Por exemplo, o poema As Borboletas que nós escolhemos é um poema que alegre, né, infantil, né, a borboleta, que é um bichinho né, que expressa ternura, vai da florzinha para outra florzinha, né, uma coisinha delicada. Então, ele pode ser interpretado né, com um sorriso, com uma expressão facial de paz, de felicidade, de alegria. Já outros poemas, né, que às vezes eles têm um tom um pouco mais de suspense, que a gente tem que fazer né, expressões faciais de susto, de tensão, ou apenas às vezes tem algum poema ou outro que tem uma característica um pouco mais triste, né? Mais com umas expressões faciais mais de tristeza e tal. Então, a grande diferença mesmo entre um poema na linguagem oral e um poema na linguagem de Libras é exatamente isso. Porque a linguagem de Libras ela é encenada, ela é toda teatral. Então, ela facilita muito pro espectador, né, pro surdo, para ele ter a sua interpretação muito mais explorada, né, do que nós que temos que às vezes ter a nossa interpretação, às vezes exercitada, às vezes pegar alguns poemas que eles são mais que são menos objetivos e tal, são mais subjetivos, e a gente tem que buscar uma interpretação, às vezes é uma interpretação que errônea. Então, a linguagem de Libras ela tem que ser uma linguagem um pouco mais resumida, que facilite mais a interpretação e que não que dê mastigada a interpretação para o surdo, mas que dê um caminho que facilite ele a uma interpretação mais clara e objetiva. E é por isso que a escolha do poema trabalhado com, numa aula de literatura com um aluno surdo precisa ser muito bem pensado para ser um poema que não exija demais de
uma interpretação que seja muito difícil, né? Um poema com, como eu disse, com classes gramaticais que não exista na linguagem de Libras, para que realmente, né, o aluno seja capaz de interpretar da mesma maneira que nós ouvintes poderíamos interpretar. Então, é, é necessário que se tenha um planejamento realmente específico que atenda todos os alunos, inclusive, né, o aluno surdo, para que ele consiga realmente interpretar e conseguir tirar o máximo da mensagem que o poema tiver. E essa foi a nossa videoaula de literatura. Um beijo e até a próxima!